Bom dia! Hoje é dia 4 de agosto, terça-feira, e eu te convido a abrir o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar, crescer e frutificar ao longo desse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e vos bendizemos por este dia que o Senhor nos concede como uma dádiva. Acolhemos esta oportunidade que o Teu amor nos concede com um compromisso de caminhar pelos vossos caminhos. Por isso, então, pedimos o Teu auxílio e a Tua proteção, para que nenhum mal nos vença, mas a Tua graça realize em nós os milagres do Teu amor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o Evangelho de Jesus, narrado por São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isso é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras. Jesus respondeu: toda a planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus é colocado num conflito por causa da tradição. E o que é a tradição? A tradição é o conhecimento do passado iluminando o presente. Importante, precioso, mas não pode ser um peso, não pode ser um fardo. O passado nos ajuda a viver bem o presente, mas o passado, a sabedoria, o conhecimento, a prática da fé, da sociedade, nunca pode ser um obstáculo para o futuro. Da mesma forma que também não podemos desprezar, porque senão cairíamos num progressismo que esvazia a história e nos coloca em perigo, porque se desprezamos aquilo que conhecemos, estamos soltos do nada. Mas diante deste conflito que Jesus é colocado, vale a pena, neste momento, nós recordarmos o ensinamento de São Francisco de Sales, para que a gente entenda com profundidade o que Jesus está dizendo, quando ele diz que não é o que entra na boca do homem que torna o coração impuro, mas aquilo que sai. São Francisco de Sales, quando ensinando o caminho para a vida espiritual, vai comparar a prática da fé, a prática da devoção, do amor a Jesus, como um pintor muito famoso que numa época existiu, que todas as suas obras, quando ele ia pintar, ele pintava à semelhança das mulheres que ele amava. E aí São Francisco vai dizer justamente que muitos de nós, na nossa prática de fé, repetimos este padrão. Colocamos para nós como regra, e o pior, colocamos em cima do outro como norma aquilo que nós amamos. Aquilo que nós definimos como isto é religioso, isto é importante. E quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de valorizar muito mais uma prática do que o motivo da prática. Deus. Existem muitas pessoas que valorizam muito mais as normas, as devoções, as práticas, do que o próprio Evangelho na sua totalidade, do que o próprio Deus no seu infinito amor por nós. São Francisco de Sales vai dizer: há aqueles que amam o jejum, são capazes de ficar horas e horas sem se alimentar, dias sem que a sua língua prove o sabor de um vinho ou de qualquer alimento. Mas não tem esse mesmo esforço quando é para falar mal do outro. Se deleitam em murmurações e em calúnias, o veneno corre por sua língua. Vai dizer também daqueles que rezam bastante,
que conhecem muitas orações, que praticam novenas e tantas outras coisas, mas que são arrogantes, violentos, prepotentes no tratamento do outro, dos familiares e dos amigos. Vai dizer daqueles que dão esmola muito facilmente, que quando alguém pede, já ajuda, mas que não consegue tirar do coração a mesma doçura para perdoar seus inimigos. Continua dizendo daqueles que muito facilmente são capazes de perdoar os seus inimigos, mas que não pagam o que devem. São caloteiros em palavras modernas. Tudo isso, com o coração esvaziado do amor de Deus, não faz de nós homens de Deus, mulheres de Deus, cristão de verdade, devoto. Ele vai dizer que não. O que faz de mim e de você verdadeiramente de Deus é ter um coração cheio do seu amor. E quando o coração está cheio do amor de Deus, ele transborda em boas obras. A tradição, todas essas práticas que o padre acaba de dizer, citando São Francisco de Sales, é um caminho que nos ajuda a encher o coração de Deus e a espalhar o seu amor. Não pode ser um obstáculo. Não pode ser um peso que nós lançamos contra o outro e julgamos e condenamos. Não. A verdadeira religião é aquela que nos enche de Deus. É aquela que nos cura do pecado. E eu encerro dizendo que talvez nós sejamos como um homem doente. Doente do pecado e até doente da falsa religião ou da religião estéril. E que, à medida que nós percebemos isso, é como se a gente começasse a se curar e começasse a sair da cama, sabe? Alguém doente saindo da cama, que anda devagar, mas que anda se apoiando, cambaleando, mas que está firme, buscando progredir. É isso que nós devemos ter como meta para esse dia. Que Deus nos cure da doença da falsa religião. Que Deus nos cure das práticas que são muito mais uma capa para esconder alguma coisa do que um caminho para Deus. Que Ele nos cure e que nós tenhamos coragem de sair desta cama, ainda que cambaleando, ainda que sem saber direito o que fazer para encher-se do amor de Deus, mas confiando que o tratamento que Deus irá fazendo vai nos fortalecer tanto que daqui a pouco nós estaremos correndo pelos caminhos do amor de Deus, correndo pelos caminhos da fé, sem medo de errar e confiantes na graça de Deus. Que a nossa tradição, que as nossas práticas, todas elas ensinadas pela religião, nunca sejam um obstáculo, mas um caminho seguro e fecundo para Deus. Caminhe, pratique todas as obras da fé, mas nunca se esqueça do porquê você pratica, para ter um coração semelhante ao de Jesus. Com este desejo, rezemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São João Maria Vianney, que hoje celebramos, derrame sobre você, sua vida e todos os seus projetos de ação para este dia, a sua bênção e o seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia.